Bom, depois que a gente ficou praticamente 2 anos falando só da pandemia de coronavírus, né, outras doenças que, infelizmente, estão no nosso radar já há muitos anos voltam a crescer. Eu estou falando agora da dengue, né, doutor Álvaro? A gente tem visto casos, mortes, infelizmente, no país. A gente deu agora há pouco informação sobre a região sul. E aquela história que a gente já conhece do mosquito, né? A autonomia é baixa, ele não voa longos percursos. Enfim, doutor Álvaro, o que dá para falar nesse momento sobre a dengue e mais, a perspectiva de uma vacina que a gente aguarda tanto tempo? Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Bom dia para o Sandro, para os ouvintes. Barão, a gente tem algumas novidades agora em 2022 para falar da dengue. Uma das novidades que nos preocupa muito, a gente está vivendo uma epidemia e já viveu inúmeras epidemias de dengue do Brasil, não é uma novidade, é que, claro, tivemos anos anteriores aí que o controle do Aedes praticamente foi pulverizado por causa da Covid-19 e, além disso, nas últimas semanas a gente isolou um subtipo, porque o vírus da dengue, igualzinho o vírus do Covid nesse aspecto, pode ter várias mutações, tem vários subtipos de vírus da dengue no mundo e no Brasil. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. E dentre esses tipos de vírus que circulam, a gente identificou um genótipo que a gente nunca tinha identificado no Brasil nas últimas semanas, que é chamado genótipo cosmopolita. Esse genótipo, ele já desencadeou na Ásia inúmeros surtos de doença quando ele entra na área geográfica. Até se acredita, Barão e ouvintes, que esse subtipo ele pode causar doença mais grave e causar um quadro de uma epidemia mais pronunciada. Então, isso é um sinal de alerta para todo mundo, especialmente com relação a entender a circulação desse subtipo no Brasil, fazer o que a gente fez durante a Covid, que é a vigilância genômica, ver que subtipos estão circulando e voltar a ter um controle agressivo dos focos de mosquito no nosso país. A dengue é uma doença que pode ser muito grave, as pessoas podem morrer com dengue. Assim, a gente até fica meio triste, porque imagina só, uma doença que é transmitida por um mosquito que a gente pode controlar e as pessoas morrem por uma doença que tem um controle, apesar de difícil, que é executável na prática, né? Ô, doutor, eu sei que para muita gente tem... É fácil, sabe? Na ponta da língua quais são os cuidados básicos, mas eu acho sempre importante a gente voltar nisso. Não é culpa só da população, obviamente, mas é um cuidado que a gente precisa ter em casa. Queria te pedir para citar alguns cuidados que a gente tem que ter no dia a dia para tentar evitar o foco do mosquito. Excelente, Sandro. É importante falar sempre de coleções hídricas dentro de casa, também de quem mora em casa, né? Ali, bromélia, nas flores, onde você, às vezes no quintal... Às vezes você tem ali uma piscina que está abandonada, que pode ser foco de mosquito. Então, qualquer coleção hídrica que fique ali por um tempo, se você não tirar dali, pode ser um foco potencial. E é importante também lembrar que nós passamos por meses chuvosos, isso pode estar acontecendo nas residências, nas casas de muitas pessoas. Outra situação que aumenta o risco é você ter áreas de urbanização muito desenfreada, córregos, coleções ali. Então, tem um papel individual da população, mas também tem um papel da gestão, do governo, da gente procurar esses focos, fazer a pesquisa do Aedes mesmo, a gente tem que eliminar esse vetor. E condutas individuais. Se você viaja para uma área de risco, claro, no Brasil está praticamente vivendo um momento que quase todas as áreas são de risco, mas repelente é uma situação para quem é mais vulnerável, vai para um lugar ali que está tendo muito caso de dengue, então também essa medida de passar repelente pode ser importante como estratégia de prevenção. Doutor, falando sobre outra história que agora está pintando com força, né? E toda vez que tem esse tipo de problema, a gente fica um pé atrás, fala, meu Deus, o que vem agora? Que é essa tal de hepatite misteriosa. Em doença, tudo que é misterioso, convenhamos, que dá aquele famoso friozinho na barriga, né? Porque você não é misterioso, se imagina só. Se para você que não entende nada de saúde e tal, qual é o problema que você tem? É complicado, para o médico achar misterioso, complica ainda mais. Conta para a gente, doutor Álvaro. Realmente, Barão, essa hepatite está intrigando o mundo, já fazem mais ou menos umas 4 a 6 semanas que a gente está observando a OMS começar a divulgar esses casos, que já aconteceram em março, começou lá na Europa, depois Estados Unidos, e a quantidade de casos já vai para mais de 200.
crianças. Então vamos falar para os ouvintes do que se trata isso, para todo mundo entender. Então, as hepatites, elas geralmente têm várias causas de vírus que a gente conhece, todo mundo conhece, hepatite A, hepatite B. Só que de repente começam a aparecer casos no mundo de crianças que começam a ficar lá com o olho amarelo, ter dor abdominal, diarreia, elas vão lá nos serviços de pronto-socorro de atendimento e colhem exames do fígado e vêm muito alterados. O termo hepatite, Barão, é a inflamação do fígado. E é uma inflamação que pode ser tão exagerada, às vezes, que pode alterar toda a estrutura de funcionamento desse órgão, que é um órgão nobre no organismo, causando até o que a gente chama de hepatite fulminante, quando o fígado para de funcionar e precisa fazer um transplante hepático, vamos colocar um fígado novo no lugar do fígado alterado. Então, hepatite, ok, mas começa a aparecer casos, Barão, de transplante em crianças. E agora a gente tem alguns casos no Brasil também que estão sob investigação. Então, a gente precisa entender qual é a causa disso, até para fazer estratégias de prevenção e entender o que eu posso fazer para evitar esses casos. Mas até o momento, a gente há uma hipótese na literatura que pode ser um adenovírus. Adenovírus é um vírus de transmissão respiratória, né? Não tem nenhuma relação com Covid até agora, nem com vacina de Covid, porque já tem uma situação aí de fake news falando que essas crianças tomaram vacina de Covid, que a vacina é responsável por essa hepatite, mas é um cenário ainda de completa dúvida, nos deixa preocupados, porque agora tem casos sendo avaliados no Brasil também, com relação, não temos certeza se é essa hepatite, mas estão sendo investigados qual que é a causa. Então é importante definir o que é para poder fazer estratégias relacionadas à prevenção, mas ainda é um cenário bastante nebuloso essa questão da hepatite desconhecida. Doutor, para a gente fechar, um novo medicamento, aí voltando a falar sobre coronavírus, entrando no SUS. A gente torceu tanto para que tivesse uma medicação para poder tratar os pacientes de maneira com evidência científica, né? Então, até de uma forma mais atrasada, mas antes tarde do que nunca, né? A Conitec aprovou, né, a provável incorporação aqui no SUS. Tem 180 dias para incorporar essa medicação, e é uma medicação oral, um comprimido, que vai ser dado para aquelas pessoas na fase inicial da doença que tem risco de evolução para a forma grave. Exemplo: você tem lá um paciente de 70, 80 anos com comorbidades, começa a ter febre, tosse, coriza, você faz lá um teste de Covid, vem positivo, tem ainda poucos dias de sintomas. Essa medicação, ela é para impedir progressão para forma grave de doença, mortalidade, internação. E os estudos que foram feitos com essa medicação, que tem um nome horrível, né, uma combinação de duas drogas, né, limetravir e ritonavir, ela diminuiu quase em 90% os desfechos de internação e mortalidade. Então, a gente realmente quer que tenha incorporado no Sistema Único de Saúde, porque essa medicação, para ser comprada na rede privada, é muito cara, para que a gente consiga, em alguma situação, com alguém vulnerável à evolução para a forma grave, fazer algo realmente com evidência científica para impedir que essa pessoa evolua para internação, para intubação ou para um contexto de maior gravidade. Então vamos torcer para que tenha incorporação o mais breve possível para a gente conseguir prescrever nos hospitais públicos do Brasil.